Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma noite da nossa leitura. E hoje a gente vai começar um trecho aqui que vai ser aparentemente difícil ou cheio de muitos nomes, né? Mas eu quero dizer para vocês que cada trecho da palavra de Deus ele tem a sua importância real para o nosso entendimento da história completa. Então, por isso que é tão importante cada um dos trechos, cada um dos textos. E a gente não pode perder nada e a gente não pode passar por cima de nada. Então, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e então o Senhor vai ministrar as nossas vidas. Jesus, muito obrigada por esse dia, por tudo que o Senhor já fez hoje, por aquilo que o Senhor já começou nas nossas vidas, Senhor, desde o início do ano em que nós começamos essa leitura. Muito obrigada, Pai, pelo crescimento que o Senhor tem colocado dentro de nós. Muito obrigada pelo entendimento que o Senhor tem construído no nosso espírito, dia após dia, Senhor. Nós queremos te conhecer ainda mais, conhecer aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, na tua palavra, o que o Senhor ainda está fazendo e o que o Senhor vai fazer num futuro bem próximo, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito de transformação no nosso interior, na nossa mente, na nossa mentalidade, para que possamos compreender melhor a tua vontade e o desejo do teu coração, Pai. Obrigada por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei ontem, esses próximos 2, 3 dias a gente vai falar um pouquinho sobre a cronologia das 12 tribos, né? O autor dessa Bíblia que a gente está seguindo aqui a leitura, ele preferiu separar esse momento nessa cronologia. Eu vou até mandar uma fotinho que tá aqui, que eu achei bem interessante com as datas, tal, né, com os anos dos nascimentos aqui de cada uma dos personagens, né, das 12 tribos, dos filhos de Jacó. E aí a gente vai entender um pouquinho por que ele escreveu esse trecho aqui separando as 12 tribos, tá? Então hoje a gente vai ler sobre a tribo de Judá, ok? Vamos lá, vamos começar então sobre a tribo de Judá, que está lá em Gênesis 46:12, né, o texto base falando do nascimento de Judá, mas a gente vai ler 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 Crônicas 4, 1, do 1 ao 22. Vão ser muitos nomes, tá, gente? Mas vamos ler e entender o que está escrito aqui para nós. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma e Idbás. A irmã deles chamava-se Azeleupome. Nossa, que nome difícil. Azeleupone, acho que é isso mesmo. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Zará. Zará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etna e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teiná, fundador de Ir-Naás. Esses habitantes em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraias. Estes foram os filhos de Otoniel,
Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraias gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azareel. Esses foram os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Riná, Benianã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeá, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zaraf, que governavam em Moabe e em Jazub-Leém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Agora a gente vai ler um texto que fala um pouquinho sobre essas gerações também, lá em Ruth, capítulo 4, versículo 19 ao 22. Ruth 4, do 19 ao 22. Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Agora a gente fala um pouquinho sobre essa família dos sobrinhos de Davi. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 17. Do 9 ao 17. 1 Crônicas 2, do 9 ao 17. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho, o segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozen e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jeter. Essa genealogia que conta aqui sobre Esrom, né, que é o pai de Rão, que vai dar luz a Obed, que vai dar luz a Davi, fala dos irmãos, dos outros irmãos de Davi, e fala que ele é o sétimo. Essa aqui é a única genealogia de Davi que mostra um pouco mais da sua família, de todos os seus irmãos, e de que ele tinha irmãs, inclusive, porque essas irmãs aqui aparecem no reinado de Davi com os seus sobrinhos, e às vezes a gente lê lá no texto bíblico e não consegue entender de onde saem esses personagens, né? Então essa genealogia ela é bem importante para a gente entender, inclusive, quando a gente está lendo as passagens, né, do reinado de Davi. Agora a gente vai ler 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 21 em diante. 1 Crônicas 2, do 21 ao 40. É o que a gente vai ler agora. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube.
Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avot-Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Caleb, Efratá, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Atará, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel. Maás, Jamim e Équer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sessã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Então, outra genealogia dentro da mesma família da tribo de Judá aí, né? Vamos ler agora mais um texto. É o nosso último texto de hoje. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. E depois a gente vai para o 42 ao 55. 1 Crônicas 2, do 18 ao 20. E depois do 42 ao 55. Caleb, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e o seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapuá, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos, Arã, Moça e Gazes. Arã gerou Gazes. Esses foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. A concubina de Caleb, Maacá, teve 2 filhos, Seber e Tirana. Ela também teve Saafe, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Caleb teve também estes outros descendentes, os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manatitas, e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descendentes, os
Zoratitas e os Estauleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém, e de Atarote, Bet, Joabe. Os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes. Os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. E aí a gente finaliza com 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 15. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Então aqui a gente termina a nossa leitura de hoje, falando sobre a tribo de Judá, ok? Então, se você quiser pegar ali uma linha cronológica ou uma linha genealógica, na verdade, de Judá, você pode se basear por esses textos aqui, onde fala um pouco dessas famílias, dessa cronologia aqui, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre a tribo de Levi, né? Que a gente conhece como a tribo levita, dos levitas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa tribo. Eu vou dar uma olhada, acho que a gente vai entrar também um pouco nas demais tribos, porque não vai falar de uma por uma, não, no sentido de dar toda a relação, mas vai pegar os principais textos falando, né, sobre essas descendências, tá bom? Queridos, Deus abençoe. Eu não vou me estender porque a gente falou praticamente de nomes, de famílias, né? E a gente vai entender um pouco desse contexto dentro dos textos bíblicos. E isso é importante. Ler genealogia na Bíblia traz reflexão para nós, mostra os nomes, os personagens, de quem era filho e como isso é importante para nós entendermos as mensagens, os textos, as histórias, né? Para entender o contexto daquilo que Deus está fazendo. Amém? Deus abençoe, ótima noite para todos vocês.